Quantos lives vocês já fizeram, Assunta? Muitas. Então, 4, 8, 12, 20 e poucas, porque tem 2 programas. A gente tem o Mercado em Pauta, que é esse que a gente fala de mercado, que é às quintas-feiras. A gente pulou algumas quintas-feiras, mas é de quinta-feira que a gente conversa com os líderes de mercado para saber dos diferentes mercados, né? Certo. Não só de embalagem, como a gente entrevistou a Juliana Azevedo, que é presidente da Procter, a diretora da Unilever, pessoas que a gente vai formando, construindo como está acontecendo no mercado. E de terça-feira, a gente tem um Embalagens em Pauta, que daí é mais técnico, né? Então, a gente já teve, acho que semana passada foi o diretor de operações da Coca-Cola, teve a do Povo falando de cores, de assuntos gerais, né? Que atende o mercado, o segmento de embalagens. Então, cor, máquinas, né? Então, vai mudando um pouco os assuntos, né? Tem que mudar, né? A gente fala de mercados muito diferentes para atender, né, a todo mundo. Então, eu acho que é uma forma da gente chegar, manter o contato com os nossos seguidores, né, com o nosso público, Com tanto certeza. do clube como do instituto, manter informado, levar informação relevante, e está dando certo, as pessoas estão gostando, né? Então, vamos seguindo, né? Se está dando certo, a É gente isso aí. continua. Bom, obrigada, Leonardo, por participar, por doar seu tempo. Eu sei que era a hora que você queria estar relaxando, se preparando para jantar, mas vamos conversar um bocadinho. Bom, para quem ainda não conhece, o Leonardo Grimaldi é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, né? Com especializações e programas executivos na Wharton University, em Pensilvânia, e da Singularity University, também lá no Vale do Silício, na Califórnia. Bom, o Leonardo começou na Suzano em 2000, portanto, 20 anos aí já, hein? É uma vida longa. 20 anos na Suzano, é diretor executivo da unidade de papel da Suzano desde 2017 e liderou o projeto Suzano Mais, que transformou o negócio o modelo de negócios da Suzano, né, no Brasil. Então, esse, para quem não conhece, é o Leonardo. Prazer enorme, Leonardo. Prazer meu estar aqui. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre o segmento de papel cartão. Então, eu sei que vocês recentemente fecharam os números do primeiro semestre e eu queria saber como é que vocês avaliam o desempenho da demanda de papel cartão para embalagens, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Certo. Isso é só para Legal. aquecimento, tá? Só aquecimento. Tá bom. Obrigado pelo convite, obrigado para todos os colegas do Instituto de Embalagem. Vamos lá. Eu vou passar os dados da nossa associação, que é o IBAI, a Indústria Brasileira de Árvores, né? E, de certa forma, a gente vai perceber que o mercado se comportou de forma diferente ao longo desses últimos trimestres. De forma consolidada, o primeiro semestre, a demanda de papel cartão no Brasil caiu 5%. Só que no primeiro trimestre, existia, obviamente, um grande otimismo em relação à atividade econômica, novos projetos, novos produtos em diversos segmentos no Brasil, e esse segmento começou o ano com crescimento. Então, a gente percebeu que a demanda cresceu, chegou a crescer 2% no primeiro trimestre do ano. Aí veio a pandemia, todo o isolamento e o efeito disso de forma diferente em diferentes segmentos do mercado. E a demanda de cartão, de papel cartão, no segundo trimestre do ano, caiu 12%. E a importação de cartão para o Brasil chegou a ter uma queda superior a 50%. Então, uma retração grande. E aí a gente foi buscar ter um maior entendimento. Por que caiu o consumo de um produto que é utilizado em embalagens, várias delas associadas a produtos aí essenciais para a população num momento como esse, né? Então,
Exatamente. Aí, quando a gente compara e acessa os dados do IBGE, dá para ter um melhor entendimento do porquê que isso acontece. Então, existem basicamente 3 segmentos que foram beneficiados ao longo do segundo trimestre, ao longo da pandemia, que são justamente o segmento farmacêutico. Esse teve uma produção que aumentou, que cresceu 2% em relação ao segundo trimestre de 19. Depois, o segmento de alimentos, alimentício, cresceu 4% a produção em relação ao segundo TRI de 19, e o segmento de limpeza também cresceu 3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Mas diversos outros segmentos tiveram queda na sua produção. E, obviamente, isso afeta o segmento de embalagem, todo o segmento de embalagem, não somente para os produtores brasileiros de papel cartão, como a Suzano. E aqui alguns números interessantes. O setor de calçado teve uma retração de 34%, o setor de vestuário 36%, eletrônicos 15%. Então, quando a gente soma esse crescimento nesses 3 setores, de novo, alimentício, farmacêutico e limpeza, e essa retração maior nesses outros segmentos, aí você vê que o crescimento nesses 3 segmentos não foi suficiente para que a demanda brasileira apresentasse dados positivos. Por isso que a gente tem uma demanda com a retração de 12% no trimestre e de 5% nos primeiros 6 meses do ano. Certo. Muito bem. O ritmo das fábricas, né? Vocês não tiveram problemas de atender os seus clientes, ou seja, o ritmo das fábricas continuou a pleno vapor? Isso foi, Covid impactou fábrica? A Suzano tem um benefício que uma parte relevante do nosso negócio é feito na China. Então, nós começamos a observar tudo o que estava acontecendo em relação ao Covid já no início do primeiro trimestre do ano. E isso nos permitiu estar preparados para essa pandemia quando ela chegasse no Brasil. Então, a partir já do finalzinho do mês de fevereiro, nós iniciamos planos de isolar as nossas operações, então blindar cada uma das nossas fábricas no Brasil. São diversas fábricas, todas elas foram blindadas. Todas as funções administrativas que ficavam nessas fábricas foram para home office, de forma que a gente tivesse um mínimo de pessoas realmente na operação. Depois nós fizemos um planejamento gigantesco com os nossos fornecedores que abastecem essas fábricas para que a gente não tivesse nenhum problema com o abastecimento de insumos essenciais para a produção, exatamente. E da mesma forma, a cadeia de logística para a retirada dos produtos da nossa fábrica. E incentivamos um cuidado hiper especial com os colaboradores que estavam tocando a operação durante esse período. Então, nós mantivemos a produção em todas as nossas unidades fabris, nenhuma delas parou. O que nós sim fizemos a Suzano tem flexibilidade operacional. Então, nós produzimos diversos tipos de produtos, né? Desde a matéria-prima celulose, papéis, depois os cartões para embalagem, papéis para fins sanitários, papéis higiênicos, né? Então, um grande leque de produtos. E a gente teve uma linha de produto que foi bastante impactada também na pandemia, que são os papéis de imprimir e escrever, que são utilizados em escolas, universidades, escritórios e no comércio, né? Então, o que nós fizemos foi, nós paramos a produção em algumas das máquinas que fazem esse tipo de produto e nós aceleramos a produção em máquinas que fazem outros tipos de produto que tinham sua demanda mais aquecida nesse momento de mercado. De forma que as fábricas não pararam e tiveram produção em capacidade total aí ao longo do trimestre. Vocês conseguiram garantir o abastecimento dos clientes todos? Sim, com certeza. Esse nosso planejamento de parada de produção de papéis gráficos foi feito levando em consideração todo esse planejamento de demanda dos nossos clientes. Uma curiosidade, a gente está falando do cartão, a nossa máquina de cartão rodou full, ou seja, teve um dos trimestres de maior produção, justamente no meio da pandemia, porque, obviamente, nós nos beneficiamos também da exportação e do dólar mais forte nesse período. A alta do dólar, então, ajudou. A alta do dólar acabou favorecendo vocês. Sim, na verdade, ele favoreceu todo o setor. Não, o setor brasileiro de cartão ele é exportador, né, composto de vários produtores, não somente a Suzano.
esses produtores têm capacidade somada que excedem a demanda do Brasil. Então, por essência, os produtores de papel cartão já são exportadores, né? O dado, mas, obviamente, também aumentou bastante a exportação do setor no período, né? Os dados setoriais, de novo, da nossa associação IBA, apresentam um crescimento da exportação na ordem de 19% no período, e a Suzano chegou a crescer 40% no período. A Suzano tem uma ampla rede de escritórios no exterior, né, que nos permite ter essa flexibilidade para alocar o volume em diversos mercados de uma maneira muito rápida. Hoje a gente está presente em mais de 60 países pelo mundo. Então, a gente usou essa nossa cadeia, essa nossa flexibilidade para, obviamente, compensar essa retração de 5% de demanda que houve no Brasil ao longo do primeiro semestre. Muito bom. Os preços, né, foram impactados, o preço tanto da celulose de fibra curta e fibra longa, isso impactou também nos preços? É interessante essa pergunta, né? Porque a celulose ela é vendida para diversos usos, né? E a gente teve também alguns usos que foram prejudicados ao longo da pandemia, né? Basicamente, os produtores de papéis de imprimir e escrever no mundo inteiro tiveram essa retração muito forte na sua demanda e, consequentemente, na venda e na produção. Só que, por outro lado, houve o boom do papel higiênico, como você pode lembrar. E o papel higiênico é um dos produtos que mais utiliza o nosso tipo de celulose, a celulose da Suzano. Isso fez com que a gente tivesse sobredemandado ao longo desses últimos meses todos, e isso aqueceu o mercado. Então, a maior venda de papéis para fins sanitários, de novo, papel higiênico, papel toalha, guardanapo, exatamente. Esse crescimento foi maior do que a queda em papéis de imprimir e escrever, e isso fez com que o mercado ficasse bastante aquecido globalmente. Então, os preços subiram. O preço da celulose subiu levemente aí ao longo do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Obviamente, tudo isso o preço em dólar, né? Tanto a curta quanto a longa. Sim, houve um leve crescimento, uma leve alta nos preços desses produtos no segundo trimestre. Bom, uma outra coisa que a gente tem acompanhado, né? A gente até tem, nós tivemos um workshop semana passada e preparamos aulas para esta semana, e a gente levantou alguns dados do crescimento do delivery, do takeaway e do drive-thru, né? Foram as opções que a gente tinha se não quisesse cozinhar, né? E tudo isso gerou, acredito, um aumento de demanda para papel cartão de embalagens, imagino. Oportunidade. Com certeza. Então, é fato isso que você está falando, né? Ou seja, houve o boom do delivery. Alguns dados interessantes aqui das principais empresas de delivery. O iFood teve, nesse período, um cadastramento de 50 mil novos restaurantes. Então, a base deles, que eram 100 mil restaurantes, quase bateu 150 mil restaurantes no período. Então, olha só quanto crescimento. E eles alegam que os pedidos aumentaram 100% nesse período, quando comparado ao mesmo período do ano passado. E quando a gente olha aí um dos principais concorrentes deles, a Rappi monitora o pedido médio dos seus clientes. E o pedido médio aumentou 93% nesse período, né? Na verdade, de maio em relação a janeiro. Então, um alto crescimento. O cliente está comprando cada vez mais por delivery. E o que a gente percebe quando a gente avalia o mercado de papel cartão é uma onda super positiva para o nosso negócio. Porque os restaurantes que agora contam com o delivery como uma fonte importante de renda, né, chega agora a 15%, 20% do seu negócio, eles estão tentando criar uma experiência diferenciada para o seu consumidor. Então, aquelas embalagens antigas, as quentinhas, ou as embalagens de isopor estão sendo substituídas. Todo mundo no mesmo patamar, né? Ficava todo mundo igual. Podia ser um restaurante chique ou o Zé do Botequim. Exatamente. Essas embalagens foram substituídas ou estão sendo substituídas por embalagens de papel cartão. E
Na primeira onda foram substituídas por essa embalagem e a gente percebeu, em contato com as gráficas que são parceiras da Suzano, que grande parte dessas embalagens, de certa forma, eram mais simples, eram mais padronizadas e tinham só a logotipia desse restaurante. E conforme os restaurantes foram vendo que esse segmento crescia cada vez mais e buscavam que o seu cliente tivesse uma experiência que fosse o mais parecido possível com a experiência no salão do seu restaurante, aí essas embalagens foram sendo incrementadas. Vários donos dos restaurantes ou de redes de restaurantes começaram a acessar as agências de publicidade diretamente e participar do desenho e da construção dessas embalagens. Então, a embalagem em cartão começou a não ser mais padronizada, né? Ela começou a ser otimizada para aquele tipo de alimento, para segurar o melhor sushi, ou o molho, como é que vai ser, ou a batata frita, como é que ela chega da melhor maneira na casa do consumidor. E, da mesma forma, tem um design especial. Muitas delas agora estão começando a aparecer até o ambiente do restaurante que elas representam, justamente para trazer essa experiência, essa experimentação para os clientes do restaurante. E aí tem um terceiro ponto que também nos ajuda bastante, como setor, que é a busca por embalagens mais sustentáveis, né? Esses clientes cada vez mais vão demandar embalagens que gerem menos resíduos, menos lixos, né? E que sejam sustentáveis. E aí a embalagem de papel cartão é perfeita para essa finalidade, porque elas são provenientes de florestas plantadas, de fontes renováveis, todas certificadas, né? E depois o produto ele é reciclável, ele é biodegradável e ele é compostável. Então, isso permite que a gente tenha um ciclo em uma pegada super positiva e a gente identifica que vários restaurantes querem associar suas marcas com esse tipo de produto. Um produto que, de fato, traga uma pegada positiva para o meio ambiente. Saiu uma matéria recentemente, acho que até compartilhei, de designs, né, lindos para as caixas, né? Designs realmente muito requintados. Estão contratando ilustradores, designers gráficos para fazer toda a diferença na caixa, né? A gente aqui no escritório andou fazendo alguns testes, né? E comprando alguns produtos e tem uns designs assim incríveis. Eu falei assim, nossa, gente, como que eles tiveram? Está sendo muito interessante como, né? As empresas abriram os olhos, né, para esta possibilidade, né? Steve Jobs sempre fez a caixa do Mac maravilhosa, que era para o consumidor, quando recebesse a caixa, né, ter aquele impacto, né, de como abrir, de como ele aparece. O pessoal de celular fazendo isso já faziam, né? Agora a gente vê em coisas mais simples, né? Moda, calçado, começando a entender a importância que tem a embalagem. Se você não está presente, a embalagem tem que te representar. E é isso, é isso que eu estava comentando. A gente tem acesso a várias dessas agências de publicidade. E o que a gente nota é isso, é o dono do restaurante não querendo delegar essa experiência da embalagem. Então, ele agora quer participar desse processo de criação da embalagem. Da mesma forma que ele participou da decoração do salão, ou do desenho, ou da experiência que ele montou para o salão do seu restaurante, ele quer fazer o mesmo na embalagem. Isso é super bacana, super positivo. Ele entendeu a importância disso, né? Antes não era, mas muito legal. E o pessoal de restaurante, o pessoal de vinhos também já está trabalhando isso, o pessoal de calçado, porque as lojas ficaram fechadas e aí as pessoas que precisavam comprar roupa, enfim. As embalagens também desse segmento estão surpreendentes. Não é mais aquela caixa básica, né? Certamente. Ninguém mais quer básico, né? Isso aí. Vai dar um trabalhinho, mas vai ser divertido. Bom, para atender esse mercado, você considera a versatilidade do papel cartão, né? As propriedades e as possibilidades de inovar. Vocês investem nisso também, Leonardo? Vocês têm equipe que dá algum tipo de suporte nessa linha? Você falou que não.
Com certeza, né? Acho que você obviamente sabe, não sei se todos os colegas que estão ouvindo aqui sabem, mas recentemente a Suzano se juntou com a grande outra empresa do setor, que foi a Fibria, em janeiro do ano passado. E uma das maiores conquistas dessa nova empresa é a área de P&D e inovação e toda a força que está sendo construída em volta dessa nossa área de P&D. Hoje, a Suzano, de forma declarada, divulga que investe 1% da sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. E se a gente considera que a Suzano fatura quase 30 bilhões de reais, é um investimento de quase 300 milhões de reais por ano em P&D, né? Então, é um investimento muito grande e uma parte disso, obviamente, é destinado para o segmento de papel e de embalagens, né? Não, como a gente pode desenvolver embalagens cada vez mais sustentáveis ou papéis ou cartões que substituam outros substratos, porque existe, obviamente, alguns segmentos que a gente precisa de barreiras ou aplicação de barreiras no cartão ou no papel para que a gente possa reproduzir o que outros substratos fazem. Então, a gente está investindo muito tempo, muita energia e muito dinheiro para que a gente seja protagonista nessa corrida de ter o papel e o cartão como as embalagens do futuro, com a presença cada vez mais relevante nesse segmento. Acho que a gente tem um exemplo recente, Assunta, que é o Cup Stock. É um segmento conhecido mundialmente, é o cartão que é utilizado em copos, em potes de sorvete ou outros tipos de pote. Isso não havia produção desse produto no Brasil e a gente conseguiu, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, lançar a primeira versão desse produto e hoje ela já está na 4ª versão, que já tem uma resina biodegradável. Então, o copo, por exemplo, que substitui o copo de outro material, hoje ele, de novo, é proveniente de uma fonte renovável, ele é reciclável, biodegradável e compostável. Então, é um salto gigantesco do ponto de vista de conquista em uma sociedade, em um meio ambiente mais positivo, né? E está muito ligada com as metas da Suzano. A Suzano, há 6 meses atrás, divulgou metas muito ambiciosas para 2030. E essas metas contam com 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar é relacionado a pessoas, então a gente tem um projeto de tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza, de situação de pobreza nas sociedades ou nas comunidades perto das nossas operações. E a gente tem 2 outros statements, ou 2 outros direcionadores muito em linha com esses novos produtos, né? O segundo deles é tirar 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera, e a gente só vai conseguir fazer isso, né, substituindo vários produtos de origem fóssil por base renovável, né, ter cada vez mais plantações certificadas que capturam o carbono. E a nossa terceira meta é tirar 10 milhões de toneladas de plástico ou de outros produtos de origem fóssil e substituí-los por produtos de origem sustentável. Então, quando a gente fala no lançamento de um produto como esse Blue Cup, que é a nossa marca para o copo, para o Cup Stock, ele vai super em linha com todas essas nossas diretrizes, né? Eu lembrei de uma coisa. Alexandre Cezila, não sei se ele está assistindo ou está ouvindo, ele fez o lançamento do Blue Cup no nosso Fórum de Sustentabilidade 8 de outubro de 19. Não, de 18. De 18. Então, o Cezila é um dos pais do produto. Hoje ele lidera nossa área de digital na Suzano. Digital, eu estou acompanhando. E esse produto já está, de novo, na sua 4ª versão, né? A gente optou em buscar ter um processo muito ágil de desenvolvimento e que tivesse evoluções sucessivas aí, não esperar o único produto perfeito, né? Perfeito, mas sim, obviamente, adaptando ele a esses usos, exatamente. Porque se você não colocar para rodar, né? Não colocar em marcha, a gente nunca sabe tudo. A gente tem que ir testando, né? Eu costumo dizer que as crianças nascem pequenas, depois que elas crescem. E essa criança ainda é muito pequena, de fato, porque se você pensar,
o mercado desse tipo de produto. De novo, ele chama cup stock, mas ele não é somente para copo, né? De novo, para potes de sorvete, potes, pratos e outras utilizações. Esse produto, no Brasil, ele movimenta 10 mil toneladas por ano. Então, ele ainda é uma fração muito pequena do mercado de embalagem, né? Só que quando a gente olha mercados mais maduros, esse mercado já é gigantesco, né? E a gente acompanha de perto no Brasil e ele só não cresce mais rápido porque não existe ainda equipamento de conversão. Todo mundo, toda a gráfica, todo convertedor que se antecipou e que trouxe máquinas para o Brasil estão completamente lotados, lotados, lotados. Então, a gente, obviamente, acompanha esse segmento de perto, várias máquinas estão chegando e o potencial de crescimento é gigantesco. Eu não sei se você sabe, mas o mercado americano de cup stock ele é do tamanho de todo o mercado brasileiro de papel cartão. Ou seja, um nicho pequeno no Brasil lá é maior que todo o nosso mercado, né? Guardadas as devidas proporções, a gente também acredita que esse mercado vai crescer bastante por aqui. Na Alemanha só tem, né? Não tem outra opção. Na Alemanha essa é a grande... Porque, existe de outra forma. Porque se discute muito a temática do single-use plastic, né? Ou seja, para não falar de outro substrato, de um produto que você vai usar somente uma vez e depois vai descartar. E aí, de fato, o produto produzido a partir de cartão ou de papel cartão, de novo, que vem de uma fonte renovável, que é biodegradável, reciclável, compostável, é a melhor solução. Não tem nenhum outro produto que traga tantos benefícios como o que o nosso setor representa atrás. Você comentou, né, numa entrevista, numa conversa, que esse Blue Cup logo vai ser usado numa rede de fast food, né? Vai mesmo? Já tem previsão de? Não, na verdade é o seguinte, o Blue Cup, na sua versão original, ele já é utilizado em todas as redes de fast food, né? Seja por interesse dessas empresas que têm compromissos assumidos a partir de sua matriz e que têm pactos muito importantes para ter uma pegada mais sustentável, ou seja por legislação. Você sabe que várias cidades do Brasil não permitem mais que copos, por exemplo, sejam fabricados utilizando a matéria-prima que utilizavam anteriormente. Então, as redes de fast food, a maioria delas já migrou para esse copo produzido a partir do nosso, por exemplo, Blue Cup. O que a gente está agora, a gente desenvolveu uma nova versão dele, com a resina ainda mais sustentável, né? Que tem uma rapidez maior de biodegradação. E esse é que está sendo testado e vai ser lançado em breve. Eu tentei ver com o pessoal se eu podia dar o furo aqui, mas não deixaram ainda não. A gente tem um NDA com essa rede e não fomos permitidos. Eu vou ficar seguindo, vou ficar circulando pelos fast food e vou descobrir, vou arranhando eles para ver como é que está a resina. Bom, eu queria também, você comentou da importância dos investimentos, né? Como que funciona isso, Leonardo, na prática, né? Dentro da Suzano? É um departamento, é uma equipe, são grupos, por exemplo, sei lá, um para mercado de copo, outro para mercado de cosmético, eu não sei. Como que é a matriz, como isso é construído lá dentro? Eu acho que a gente aprendeu muito e evoluiu muito da forma de trabalhar ao longo desses últimos anos. E a gente está percebendo que esse trabalho departamentalizado ele funciona cada vez menos, né? Para a gente conseguir ter os melhores talentos de mercado e manter os melhores talentos de mercado, a gente tem que ter uma outra cabeça da forma que a gente faz a gestão dessas equipes, né? Saindo do antigo modelo departamentalizado ou de comando e controle, indo para um sistema de gestão completamente diferente. E esse sistema de gestão, eu não quero ficar falando sobre gestão aqui, mas para fazer uma analogia com o que você me perguntou, parte do pressuposto que a gente tem equipes multidisciplinares. Então, quando a gente tem um projeto como esse, da evolução do copo, ou de tantos outros produtos que a gente está participando, a gente tem uma equipe formada de colegas da área industrial, colegas da área de estratégia e marketing, colegas da área de inovação, colegas da área comercial, colegas da área de P&D,
que tem um assignment, que tem um objetivo, que é o desenvolvimento desse tipo de produto. Eles trabalham como uma célula para criar esse tipo de produto. Então, essa é a forma que a gente tem trabalhado ultimamente e que acredita, de fato, que é a forma mais eficaz de trazer velocidade para esse tipo de desenvolvimento e, ao mesma forma, de estar estimulando e desafiando os nossos colaboradores. Então, hoje é quase que um grupo multifuncional que tem esses projetos que vão fazendo eles evoluírem aí com o tempo para que eles tenham um maior sucesso no seu go-to-market. Foi assim que vocês fizeram também a transformação do Canudo, que também foi num tempo bastante curto, né? Exatamente. A gente começou a observar lá fora, na verdade, a gente começou a observar a mídia a partir do vídeo, o famoso vídeo da tartaruga, vimos que isso era uma oportunidade, começamos a estudar resinas especiais que fossem biodegradáveis, porque a gente não queria lançar um papel para canudo ou um canudo que derretesse, como eram a maioria dos canudos de papel até então. Não existia a produção desse canudo no Brasil, de curiosidade, ele era basicamente importado da China, né? Então, aqueles cantinhos, as primeiras versões do canudo de papel eram basicamente todos importados da China e eram aqueles que você ia mexer lá o milkshake, ou refrigerante, ou a caipirinha e desmanchava. E a gente não queria fazer isso, né? Então, só enrolar papel e falar que era canudo, a gente não iria fazer. Então, a gente criou um grupo desses, esse grupo descobriu uma barreira, um tipo de resina aplicado no papel, e a gente tem duas versões. A versão mais resistente nossa hoje dura 8 horas dentro de um líquido, dentro de uma bebida. E fazendo um pouco de publicidade, o nosso produto chama-se Loop, né? Desculpa, você ia falar? Não, que fazendo um pouco de publicidade, o nosso produto se chama Loop, né? Que é um produto aí de fato que tem esse ciclo positivo fechado ao substituir os canudos antigos, né? Tá. Bom, você comentou que você não gostaria de falar de gestão, né? Mas eu acho que de certa forma, importante. Vocês têm um modelo que está dando certo, que é uma área de P&D que vai administrando, ou eles que originam os projetos, é isso? E aí os outros vão apoiando, é isso? Não, eu pessoalmente não acredito em projetos de inovação serem originados em uma área ou outra da empresa. Eu acho que tem que ser originado da base da empresa. Então, em outros ciclos que a gente tinha a liderança dando as ideias de produtos, a gente tinha um pipeline de projetos e de produtos inovadores muito menor do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente estimula as nossas equipes para estarem trazendo ideias o tempo todo. Obviamente, chega um momento que essas ideias vão brotar de uma forma muito acelerada e aí sim, um processo estabelecido junto à liderança, a gente filtra quais ideias que a gente acredita que tem mais potencial. E aí a gente segue um processo de inovação, um processo de staging gate, que a gente vai avaliando ao longo desse processo a probabilidade, primeiro econômica e depois mercadológica da gente ter esse produto lançado em X tempo, por exemplo. Então, hoje a gente tem vários produtos ou vários futuros produtos que estão lá na fase inicial desse funil de inovação e que com o tempo vão passando por essas etapas até o momento que eles são efetivamente ou lançados ou abortados em algum momento do processo, porque a gente não tem ou a capacidade ou capabilidade industrial de fabricá-los, ou porque a gente acredita que não existe espaço ou interesse mercadológico também de ter essa linha, né? Então, esse é o nosso processo. Deixa brotar da base todas essas ideias e aí começa a filtrar eles ao longo desse funil de inovação. Eu acompanhei também, a gente não tinha conversado antes, mas eu acompanhei um projeto que vocês estão fazendo na Mata Atlântica, no Espírito Santo, junto com a Procter, né? Vocês estão realizando outros desses acordos ou de, não sei, aliança, não sei como é que vocês fazem isso, nesse sentido também? O nosso presidente, o Walter Schalka, é bem vocal nessa causa que a gente tem assumido, né? Que é o valor da bioeconomia e do bionegócio. E a nossa indústria, na essência dela, está o desenvolvimento e
a plantação de árvores de eucalipto e a manutenção de percentuais muito grandes de matas nativas também, ou de reconstrução dessas matas ao longo das nossas fazendas ou áreas que foram devastadas por os antigos proprietários no passado. Então, a nossa atividade, ela consome bastante carbono. E a gente tem percebido que vários parceiros, como a Procter, que você falou, têm nos buscado porque tem dentro das suas metas compromissos de redução da pegada de carbono que eles têm, né? Então, tem buscado a Suzano como esse elo que não só vai vender o papel cartão para as suas embalagens, mas que vai ter uma parceria muito maior, que transcende a parceria comercial do cartão para a embalagem, que é a Suzano como fonte de carbono, de captura de carbono, para fechar essas metas globais ou nacionais que eles têm para a redução das suas pegadas de carbono. Então, a gente tem esse desafio gigantesco, né? Porque é um mercado que ainda existia e que está surgindo de uma forma muito acelerada. Ele não é regulado no Brasil, então ele é regulado em alguns outros países do mundo. E a gente vê que isso é um potencial gigantesco, não somente para a Suzano, mas também para a indústria de base florestal em todo o Brasil. E a gente está sendo, de novo, acessado cada semana, a cada 4 dias surge um novo brand owner aqui interessado em desenvolver algum tipo de projeto junto com o nosso time. A Juliana Azevedo, a presidente da Procter, ela esteve aqui, não sei, o mês passado, não sei quando exatamente, mas ela falou, foi incrível porque foi 2 dias depois que tinha saído a matéria no Estado, né, na mídia. E ela comentou e ela reforçou aqui com a gente o desafio da Procter em, numa década, ser carbono zero. Então, você imagina o tamanho, uma Procter ser carbono zero. Isso eu estou falando carbono à empresa, ou seja, desde fabricação dos produtos, né? Transporte. Shampoo, produto de limpeza, suas embalagens, sua distribuição. É gigantesca a operação, né? Conheço a operação de Manaus, são mega indústria. E aí se colocar esse desafio, né, que eles se impuseram, né, carbono zero na década. Eu achei de todas, né, que a gente acompanha, uma das mais desafiadoras, se não a mais desafiadora. Então, faz todo sentido buscar parceiros como vocês, né, ou como as empresas de base florestal. Muito legal. Certamente. Isso é muito bom para o país, né? Porque é um país que a gente vê na mídia toda hora a questão do agro, né? Sendo tão criticada. E eu gosto de uma fala do Paulo lá do IBA, que ele fala que é bioagradável, né? Então, eu acho isso muito legal, porque eu acho que isso amplia, né, o mercado para o país, para que as pessoas mantenham as florestas em pé, né? Claro. A gente Gerando valor para as florestas que estão em pé. Exatamente. Exatamente. Não só floresta, como também a parte ali do centro-oeste, né, que tem também a sua mata nativa. Isso é muito positivo. Isso tem um valor que transcende o próprio valor e a nossa continuidade aqui, né? A gente trabalha muito na questão de embalagem melhor, mundo melhor, trabalha muito buscando a questão da energia, da economia circular, mas as pessoas têm que começar a entender a importância, né, do quanto isso abre para o país como um todo, né, para o país inteiro. Você tem total razão. E eu acho que é isso aí. A gente vai ter consumidores que vão estar cada vez mais antenados para esse tipo de preocupação ou de ação. Esses consumidores de futuro, que hoje ele até optam, né? Será que eu vou por aqui ou será que eu vou por ali? Né? Ele até opta ao fazer pressão ou não no brand owner de ter esse ou aquele outro tipo de embalagem. A gente acredita piamente que no futuro não vai ser uma opção. Ele só vai comprar o produto que ele entenda que tem uma pegada sustentável, que está associado a uma causa sustentável. Esses consumidores de futuro são uma realidade, é inevitável. Eu li recentemente a geração Greta, né? A moçada aí de 17 e 21, realmente levando essa bandeira, né? Que bom, porque vai ser o
o mundo deles, né? Daqui a pouco vai ser só o mundo, vai ser o mundo deles, né? Então, achei muito interessante. Bom, a gente está com o tempo curto, se deixasse, a gente ficava aqui papeando, conversando. Muito legal, muito obrigada pela conversa. A gente está aqui no Instituto numa transformação, né? A gente está fazendo uma grande transformação digital também. Então, está o pessoal do outro lado lá, acompanhando as aulas pelo Teams, né? Porque a gente tem a plataforma Moodle, mas a gente fez questão de ter pelo menos 2 momentos no dia, então, da 1 às 2 e depois das 19 às 20, que o grupo de professores do dia fica conversando com os participantes pelo Teams, para tirar dúvidas, não só dúvidas da aula, né, mas de conceitos, né? Isso é muito legal. Então, a gente está fazendo uma transformação digital sem perder a proximidade, né? Então, está sendo bem divertido, está sendo difícil, estamos trabalhando muito, mas está tudo bem. Bom, eu queria saber se você quer deixar uma última mensagem, Leonardo. Eu quero, sim. Eu quero agradecer de novo o convite. É um prazer estar aqui representando não somente a Suzano, mas também todo o setor de papel cartão no Brasil e a nossa associação, o IBA, também. Esse é o produto que tem essa pegada super positiva e a gente acredita que o potencial de crescimento é gigantesco do ponto de vista de embalagens que vão utilizar cada vez mais o papel cartão. E eu queria aqui fazer deixar o desafio. Eu queria... a gente tem vários colegas aqui do nosso time de inovação e queria realmente voltar aqui no menor espaço de tempo possível para falar de novos tipos de embalagens a partir de papel e não somente de cartão, que vão ser as embalagens de futuro que vão substituir outros substratos, que vão embalar chocolates, que vão embalar salgadinhos, que vão embalar sabonetes, que vão embalar outros tipos de produtos com uma pegada muito, muito mais sustentável. De novo, produzida a partir... Vai ser um prazer. A gente já está tudo aí no laboratório sendo testado. Já estamos aqui. Queria dar essa boa notícia aqui através do seu canal também. Queria lembrar que na bio do Instituto, do Instagram do Instituto, tem lá os PDFs a gente fez um PDF, você vai gostar. Infinitas possibilidades da embalagem papel cartão. Isso é bom. Uhum. E a gente está falando como transformar uma gráfica em gráfica de embalagens, né? Então, que legal. Fala do corte e vim, porque a gente percebe muita gráfica de editorial, comercial, que vem nos procurar, né? Eu costumo dizer que a mudança, até a hora que está imprimindo, é tudo igual, né? Enquanto está no 2D, para virar o 3D é que muda para a embalagem, né? Então, é a operação de corte e vinco e acabamento gráfico. Então, está lá, porque a gente já deixou, porque depois o próximo curso já é papel cartão, tá bom? Então, muitíssimo obrigada. E quando tiver novidade, avisa a gente para contar para o pessoal. Tá Com bom? certeza. Boa noite, Assunta. Boa noite a todos os colegas. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que participou. Até. Tchau. Tchau, tchau.